love with each other. My turn. Pele branca, dentes caninos aguçados, olhar distante, assustador e, no entanto, estranhamente sedutor. Em poucas palavras, podemos caracterizar uma figura lendária que cruza várias épocas da história do cinema. Acontece que, antes de chegar ao grande ecrã, Drácula já era mais do que uma lenda. Era mesmo uma figura real. Segundo filho de Vlad Dracul, Vlad Tepes comandou os destinos da Valáquia em meados do século XV. Hoje é recordado como uma figura marcante da história romena e ficou conhecido pela crueldade com que tratava e, inclusivamente, mandava matar os seus inimigos. É muitas vezes referido como Vlad o Empalador. E entre os primeiros livros impressos em língua alemã, não faltavam relatos impressionantes dos castigos que aplicava. No século XIX, o escritor irlandês Bram Stoker aproveitou a figura de Vlad o Empalador para criar uma personagem de ficção. Chamou-lhe Drácula. E mal o livro surgiu, em 1897, conquistou o imaginário de milhares de leitores. Não foi surpresa por isso que, no início dos anos 20 do século XX, ainda nos tempos do cinema mudo, um primeiro eco desta mitologia tenha chegado aos ecrãs. A primeira aparição no cinema da figura criada por Bram Stoker nasceu, contudo, como uma adaptação não autorizada do seu romance, o que fez com que a personagem principal tomasse o nome de Conde Orlok, mantendo traços comuns com a narrativa de Drácula, sobretudo por ser retratado como um vampiro. E a estranheza da fisionomia do Conde Orlok, interpretado pelo misterioso ator Max Schreck, cativou atenções. Realizado por Murnau, Nosferatu teve estreia na Alemanha em 1922. Contudo, os herdeiros de Bram Stoker agiram legalmente e apenas por sorte o filme escapou a uma ordem que visava a sua destruição. Felizmente sobreviveu e hoje é um dos mais aclamados clássicos do cinema mudo e uma peça determinante na gênese do cinema de terror. 9 anos depois de Nosferatu, desta vez numa produção norte-americana e já com som, vimos então, e pela primeira vez, o nome Drácula ser proferido numa sala de cinema. Dracula and his wives, they take the form of wolves and bats. O desafio de levar Drácula de Bram Stoker ao cinema foi entregue a Todd Browning. Nascido no Kentucky em 1880, Todd Browning trabalhava em Nova York como encenador de teatro quando começou, como ator, a colaborar em filmes de D.W. Griffith. Mudou-se para a Califórnia e, em 1917, estreou-se como realizador, tendo assinado os momentos mais significativos da sua filmografia, não apenas com a adaptação de Drácula, em 1931, mas com Freaks, estreado alguns meses depois. A adaptação de Browning partiu de uma peça de teatro baseada no romance de Bram Stoker. Estreada nos anos 20, a peça seguia a narrativa de um romance destroçado que cruzava os séculos, levando o distante e enigmático Drácula a partir do seu longínquo castelo entre os Cárpatos para enfrentar uma viagem por terra e mar até Londres. E foi do diálogo entre as sugestões de uma história romântica e os elementos no plano do fantástico e do terror que Todd Browning criou o imaginário visual da trama, com travo assombrado, que Bram Stoker dera ao seu vampiro. Tal como no livro, a ação começa com a viagem de um enviado de uma corretora imobiliária britânica até ao castelo de Drácula, na Transilvânia. Os aldeões que encontra não escondem o medo que o mero evocar do nome do estranho conde suscita. Count Dracula? Yes. Castle Dracula? Todd Browning explora bem as sugestões de ansiedade e apreensão com que Reinfeldt completa a viagem. E o seu primeiro encontro com Drácula ganhou forma numa cena que se tornaria uma referência clássica do cinema. Listen to them. Children of the night. What music they make. E se a mise-en-scène prepara o ambiente desse encontro, a chave do sucesso deve-se à magistral interpretação de Bela Lugosi, um ator de origem húngara que, em 1927, tinha já vestido a pele de Drácula num palco da Broadway. O sotaque carregado e os traços do seu rosto ajudaram a moldar a figura de Drácula. A roupa sempre em traje de noite com fato e capa e as boas maneiras ajudaram também a vincar a identidade da personagem. Fog seems to be closing down a bit, sir. E o impacto desta criação foi tal que, nos anos seguintes, foram parar às mãos de Bela Lugosi vários outros papéis em produções de cinema de terror.
Depois do estranho encontro entre Drácula e Reinfeldt, a narrativa segue o trajeto de ambos até Londres. E aí entram em cena, entre outros, as figuras de Lucy, Mina e Van Helsing. A primeira torna-se numa das primeiras vítimas de Drácula na capital britânica. Mais tarde, Mina será o epicentro de uma trama romântica, mas sem a mesma profundidade da história que o livro nos dava a ler. E Van Helsing, uma figura moldada pela ciência, é o primeiro a suspeitar que algo invulgar está a acontecer, percebendo rapidamente a ameaça que Drácula pode representar. Dracula is our vampire. But surely, Professor. A vampire casts no reflection in the glass. That is why Dracula smashed the mirror. I don't mean to be rude, but that's the sort of thing I'd expect one of the patients here to say. Yes, and that is what your English doctors would say. Your police. The strength of the vampire is that people will not believe in him. O filme apostou em dar visibilidade às personagens e diálogos, mas sugeriu igualmente ambientes de maior tensão, revelando cenários mais lúgubres, como o castelo em ruínas, a cave da abadia e várias sequências noturnas, sublinhando também a força dos próprios gestos de Bela Lugosi. O ritmo da ação e montagem, menos lento do que o habitual no seu tempo, e uma direção de fotografia que explora os escuros e as sombras, contribuíram para vincar o ambiente pretendido. E para a banda sonora original, Todd Browning recorreu a obras de Tchaikovsky, Wagner ou Schubert. Apesar de Drácula ser hoje visto como um exemplo marcante na história do cinema fantástico, poucos foram os recursos a efeitos visuais. Inclusivamente, a sequência da viagem de mar contou com imagens de um outro filme, The Stormbreaker, de 1925. A força da narrativa e das personagens, a criação dos ambientes cênicos e, convenhamos, o valor acrescentado pela interpretação de Bela Lugosi conquistaram as plateias mal o filme estreou em fevereiro de 1931 no Roxy Theatre de Nova York. My blood now flows through her veins. Os relatos na imprensa sobre os primeiros dias de exibição do filme davam conta de desmaios ocorridos entre as plateias, notícias que, naturalmente, acabaram por atrair ainda mais atenções e espectadores. Em poucos meses, a bilheteira alcançaria os $700 mil, mais do dobro dos custos de produção do filme, que se revelou, assim, o maior sucesso da Universal Pictures em 1931. O impacto tremendo de Drácula levou o estúdio a apostar neste segmento. E durante as 2 décadas seguintes, ali nasceram outros filmes que hoje recordamos como clássicos do cinema fantástico e de terror. Ainda em 1931, e pelas mãos de James Whale, estreava Frankenstein, adaptação do romance de Mary Shelley, originalmente publicado em 1818, com Boris Karloff no papel principal. No ano seguinte, novamente com Boris Karloff como protagonista, estreava A Múmia, filme realizado por Karl Freund. E um ano depois, James Whale partia do romance homónimo de H.G. Wells e apresentava O Homem Invisível. Stop where you are. You don't know what you're doing. A série de produções avançou pelos anos 40 e 50, envolvendo, por exemplo, O Homem-Lobo, em 1941, uma adaptação de O Fantasma da Ópera, em 1943, ou O Monstro da Lagoa Negra, em 1954. Ao mesmo tempo, o filme de Todd Browning criou para a figura de Drácula um lugar sólido na história do cinema. E logo entre os anos 30 e 40, os estúdios da Universal criaram várias sequelas, entre as quais Vampiro Humano, em 1936, O Filho de Drácula, em 1943, ou O Castelo de Drácula, em 1945. E depois não faltaram novas visões e variações, e entre os muitos nomes que deram vida a Drácula, depois de Bela Lugosi, talvez o mais célebre tenha sido Christopher Lee, que o interpretou em 7 filmes estreados entre 1958 e 1973. A história de Drácula no cinema passou também por Andy Warhol, que em 1964 realizou, sem autorização da DC Comics, o filme Batman Drácula, e que em 1974 teve o seu nome ligado a Sangue Virgem para Drácula, de Paul Morrissey. Apesar dos alicerces mais próximos das histórias de terror, a comédia não deixou de piscar o olho a várias passagens de Drácula pelo grande ecrã. E aqui tanto podemos recordar Abbott Costello e os Monstros, filme de 1948, no qual Bela Lugosi retoma o papel de Drácula. Nervous, my dear? This is risky business. Ou Por Favor Não Me Morda o Pescoço, de Roman Polanski, um filme de 1967 que apresentou uma paródia a este universo da ficção, reinventando a figura de Drácula como o Conde Krolok.
Entre muitas fugas e variações, a história de Drácula no cinema conheceu depois, em 1992, uma versão mais fiel ao romance original de 1897. Com o título Drácula, de Bram Stoker e realização de Francis Ford Coppola, o filme apresentou Gary Oldman no papel do mítico Conde. I have crossed oceans of time to find you. 6 anos depois do filme de Coppola, o clássico Drácula, de 1931, voltou a chamar atenções. Ao projetar uma revitalização do seu arquivo de filmes de monstros, a Universal desafiou Philip Glass a criar uma nova banda sonora para o filme de Todd Browning. Composta para quarteto de cordas e interpretada pelo Kronos Quartet, a nova abordagem musical procura recuperar o subtexto romântico presente no livro de Bram Stoker. O próprio Glass apresentou esta banda sonora alternativa em projeções do filme com música tocada ao vivo, contando com a presença em palco do Kronos Quartet. O reencontro com as imagens revela como estas resistiram bem à passagem do tempo. E apesar da infindável lista de descendências diretas da personagem criada por Bram Stoker, que a história do cinema já conheceu, a adaptação de 1931 com Bela Lugosi é ainda a que fixa de forma mais consensual a representação deste mito romântico que nasceu das memórias de um líder cruel do século XV. Foi aqui que nasceu o paradigma clássico de retratar vampiros no cinema. Good night, Mr. Renfield. We're in love with each other.